Primeira leitura. Livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão, para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: Desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. O homem só, sem companhia nem ajuda, não é homem, nem pode viver como tal. A primeira ajuda vem-lhe dos animais domésticos. O homem adamita é domesticador de animais e cultivador da terra. É o tipo de homem posterior ao neolítico. O homem é superior aos animais, pois é capaz de lhes dar nomes e de lhes destinar um lugar no âmbito dos seus domínios. Mas não é no âmbito do domínio que o homem encontra ajuda adequada, mas no diálogo com o seu semelhante, não dominado, mas igual. O javista situa nesse lugar a mulher, que no caso representa todos os humanos. O sono profundo não permite ao homem assistir ao nascimento do seu semelhante. Encontrá-lo-á já diante de si, como ele, na mesma condição. Só tem que acolhê-lo, aceitá-lo. O homem só é uma criatura incompleta. Em Gênesis 1, depois de ter criado o homem macho e fêmea, Deus considerou que tudo era muito bom. Em Gênesis 2, o homem macho só não é bom. A solidão do homem não é boa porque ele não é Deus. Só Deus é grande. A solidão implica grandeza, autossuficiência. O homem é pequeno, deve crescer e multiplicar-se. Deve percorrer um caminho, não pode permanecer só. Para ter uma história, precisa de uma companheira. A mulher é uma auxiliar semelhante a ele. Uma tradução mais exata diria: é uma auxiliar contra ele porque lhe resiste. Se lhe opõe, rompe a sua solidão, a sua autossuficiência. É uma ajuda porque o limita no seu desejo de onipotência, porque o força a sair do seu isolamento. O autor do Gênesis é muito realista ao falar da relação homem-mulher. Essa relação pode tornar-se conflituosa, como veremos em Gênesis 3,16. Mas é abençoada, porque arranca o homem e arranca a mulher da sua solidão. É por isso que o primeiro encontro entre um homem e uma mulher tem sempre algo de fascinante.